Que a gente é muito ingrato, a gente já sabe, não é? E que a gente vive cada vez num mundo de mais ingratidão, né? Em que as pessoas já perderam, não sei se está faltando, né? Desengripar muitas vezes a boca ou o coração de alguns de nós, que não sabe mais dizer obrigado, bom dia, boa tarde, então, a gente nem sabe mais. As pessoas entram no elevador com a gente e abaixam a cabeça. Antes a gente perguntava do tempo, né? Tá vendo o calor, não é? Tá bom, nossa, vai chover, não é? Mesmo o elevador não tendo janela, esse era o assunto dos elevadores, quando a gente se encontrava. Hoje não, as pessoas baixam a cabeça e não estão nem aí, ou vão lá continuar consultando, né, as suas mentiras lá no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, ela se atualiza. E essa realidade é para o nosso tempo. Mas é claro que para mergulhar, né, fazer essa imersão com a palavra de Deus hoje, a gente tem que voltar um pouquinho na história para tentar entender, ou pelo menos se identificar um pouco dentro dessas relações em que as pessoas tinham naquela ocasião. Todo mundo já ouviu um ditado popular que também está no Novo Testamento, que diz assim: quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Isso é um pouco que fala a primeira leitura, falando dos poderosos, falando daqueles que são mais abençoados, porque a bênção financeira, a bênção da integridade psicológica, emocional, porque a bênção hoje emocional é algo que muitos perseguimos, né? E aliás todos deveríamos perseguir. Tudo isso tem uma responsabilidade. A responsabilidade é partilhar isso de alguma maneira, é fazer com que o outro, né, de fato cresça, não é? E essa é a realidade de um líder chamado Jesus, dotado de sabedoria, porque a grande missão do líder é o quê? É ser amado, ovacionado, seguido, não só, mas a primeira e grande missão do líder é despertar o melhor no outro. Eu cada vez em quando sou chamado a fazer uma palestra numa empresa e falo de Jesus. Jesus conseguiu despertar em Pedro, que até os últimos momentos da vida de Pedro, Pedro era belicoso, não é? Foi lá, cortou, horas antes de Jesus ser preso, a orelha, aliás, no momento da prisão, hora antes da sua morte, a orelha do soldado, Jesus foi lá, colou, falou: não, não é assim não. Ou seja, o que Pedro também tinha? Disponível, o coração disponível à aprendizagem. E Jesus conseguiu despertar em Pedro, que o traiu na condenação, dias depois, uma maturidade, para dizer que maturidade não tem nada a ver com idade, mas com atitude. E essa é a verdade que nós perseguimos. Por quê? Nós estamos diante de várias cenas aqui no Evangelho, e que unem inúmeros povos. Primeiro, os samaritanos, o reino do norte, chamado Israel. Era um reino que foi separado pelo neto de Davi, né, quando ficou o reino de Israel e o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. A gente lembra da dificuldade, mas Jesus, mesmo fazendo um processo que poderia muitas vezes colocar em risco a sua vida, passar pelo caminho da Samaria e não descer pelo Jordão, da Galileia, descer pelo Jordão, mas passar pelo meio, que colocava ele em certo momento em risco. Foram inúmeros os encontros e as histórias que Jesus ali propôs. Uma delas é com a samaritana clássica, não é? Jesus encontra a samaritana quer saber onde adorar, a quem adorar, em Betel, que é a capital no momento, ou em Jerusalém. Jesus: fica tranquilo, fica sussa, que um dia todos nós iremos adorar em espírito e verdade. E esse é o que o Senhor chamava. Então, havia uma diferença. E era interessante que os reinos do norte, quer seja a Babilônia, sempre chegavam fazendo acordos com Israel. E aí eles passavam, né, o rodo em Israel, derrubavam o reino do norte e chegavam no reino do sul, que era um reino menor, mais fraquinho, né, e também espizinhavam. Então havia esse ódio entre irmãos muito grande. Jesus não evitava esse encontro.
Agora, existe um outro grupo de personagens aqui que a gente precisa entender por que eles estavam gritando distantes. Porque existia uma lei, que todo mundo que tivesse lepra, mas não tinha um diagnóstico preciso como a gente tem hoje. E todo mundo que então tinha uma dermatite era considerado como leproso. Vivia fora, tinha que viver fora. Por exemplo, Betânia era um lugar, uma cidade para leprosos. Está lá Lázaro. E Jesus opta também por estar em esse lugar, uma coisa que parece contraditória. Mas eles não podiam chegar a cerca de 30 metros de ninguém saudável. Então, por isso eles estão gritando à distância. E estão gritando à distância porque acreditam em Jesus. De algum modo, demonstram a sua fé, porque já consideram que Jesus, de algum modo, pode ter compaixão deles, mesmo Jesus não podendo tocá-los, estar perto deles. E assim acontece. Jesus diz: vão até o sacerdote. Mas espera lá, o sacerdote pode curar mais? Alguém vai entender. Não. O sacerdote, quando a lepra acabava ou a dermatite passava, era aquele responsável por, ao ver o corpo, examinar, dar um laudo, uma comprovação que aquele sujeito tinha passado para a lepra e, portanto, ele poderia de novo se aproximar das pessoas. Mas olha que bonito, eles têm fé, mas não têm gratidão, a sua maioria, porque eles obedecem Jesus. E aí existe uma chave de leitura também para como acontece todo milagre. Todo milagre, especialmente quando a gente lê lá João, no inicinho de João, quando fala de Caná da Galileia, Jesus propõe algo extraordinário. Ele diz assim: pegue aquelas talhas com água, encha-as, dizendo que até o milagre tem uma disponibilidade humana. Neste momento também, ele está dizendo, antes que eles olhassem e que fossem curados, eles pegam e fazem um investimento de fé naquilo que lhe cabia. Vão até o sacerdote e no caminho percebe que estão curados e voltam. Um deles volta apenas para agradecer Jesus. E aí Jesus vai dizer: olha, e quem volta é o primo, o irmão brigado, não é o que está dentro de casa. Eu gosto de pensar muito disso, não só, e por isso que eu falei de gratidão no início, porque às vezes a gente vê pessoas que são extremamente dóceis, amáveis, fora do seu contexto de lar, longe da sua esposa, do seu esposo, e são verdadeiros gentlemen ou verdadeiras ladies, e em casa parecem mais jararacas ou leões que rugem e gostam de unhar, porque muitas vezes exercer a gratidão para quem está próximo é mais difícil do que para quem está distante. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, são inúmeras lições. A primeira dela, eu repito, é a mesma do início de João no primeiro milagre. Sem a minha parcela, não há milagre que aconteça. Sem a minha disposição, não há milagre que aconteça. A segunda é, sem dúvidas nenhuma, a fé. Porque eu só posso desenvolver a minha parte no reino de Deus se eu investir com fé. E eles começaram a caminhar. Mas a terceira, que de fato me faz ser aquele que ganha a sabedoria do céu, é aquela que une a minha fé, ao meu desejo de obedecer, e aí eu vou falar de obediência, com a minha gratidão. Olha que interessante. O que mais falta no mundo hoje? Fé, prática e gratidão. Estou errado ou vocês concordam comigo? Qual que é a matéria mais difícil, o item mais precioso de hoje?
E eu não estou dizendo fé apenas cristã, não. A gente não tem inúmeros irmãos de outras denominações religiosas ou religiões que também estão sem fé, perdendo. Por quê? Tudo isso vai embora junto. E essa também é uma mensagem. Quando a gente perde a fé, o desejo da prática se esvazia. E a gratidão, ela pega um avião e vai para o outro lado do mundo. Então, amados, o Senhor nos coloca diante de uma provocação, e eu digo isso sempre, um desafio, mas hoje eu chamaria de provocação, para nós nos perguntarmos se de fato a gente teria fé de, na situação ruim, fazer algo pesaroso, pesado, fazer um exercício forte, para nesse exercício e nessa atividade encontrar a cura, encontrar a mudança. Porque é isso que o Senhor está dizendo. Ele está mandando uma caminhada. E não pense que essa caminhada era fácil. Vocês imaginam caminhar para onde o sacerdote morava, e até encontrar um sacerdote que pudesse atestar, sempre andando a 30 metros das outras pessoas. Mas o Senhor nos desafia. Agora, vamos pensar como anda a nossa fé, a nossa prática. E eu vou colocar isso como uma semelhança ou como um sinônimo de obediência, ou seja, a nossa fé, a nossa obediência e a nossa gratidão. Às vezes a gente aprende que o sustentáculo do cristão tem sempre 3 pernas: a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a fé, a esperança e a caridade, e aqui nós aprendemos mais um. O verdadeiro cristão é aquele que vive na fé e pela fé, na prática e pela prática, e na gratidão e pela gratidão. Eis aí o desafio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.